Difusora FM. De repente. De volta ao vivo para todo o Maranhão, boa noite, Rádio Difusora Sul, você ouvindo em São Luís do Maranhão, Caxias, Imperatriz, bem, enfim, hoje o programa é de altíssimo nível, né? Contrariando a regra dos outros dias, né? Mas, ó, preste atenção para o nível underground que esse programa está ao momento desse da noite, ó. Eu tô recebendo aqui com muito prazer o diretor Marco André Nunes, diretor da peça Caranguejo Overdrive, e por ser uma região de manguezal, Marco, eu acredito que estamos no local mais apropriado para que essa peça seja encenada aqui em São Luís. Obrigado por ter vindo, cara, bem-vindo. Obrigado, Danilo. Me conta uma parada. Caranguejo Overdrive tem aquela referência do Mangue Beach, daquela coisa do final dos anos 90 e tal, e você falou que tem banda, né? Então, tipo, é uma referência direta ou é inspirado no movimento? É inspirado no movimento Mangue Beach. Chama-se Caranguejo Overdrive justamente porque é Mangue Beach, Chico Science, o nome em português e o nome em inglês, né? Que dessa é a ideia, uma imagem bonita que tem no movimento Mangue Beach, que é aquela antena parabólica fincada na lama, né? Que é pegar, tá em contato, tá muito próximo das suas raízes, mas em contato com o mundo, né? Eu acho que a peça também fala muito sobre o Brasil, mas se utiliza de recursos de som, também muito contemporânea, mas ao mesmo tempo fala de um Brasil muito profundo, assim, muito, né, fala da nossa história, né, fala da Guerra do Paraguai, fala de todos os mangues do Brasil e de quando eles foram, né, aterrados. Profundo trágico, né? Profundo e trágico. Profundo barra trágico. A Guerra do Paraguai foi uma... Porra, o Brasil acabou com o Paraguai, né? Isso ninguém conta na escola, mas... A gente ainda fala que isso aqui é pacífico, né? Ainda fala que isso aqui é pacífico. Acabou com o Paraguai. A população do Paraguai caiu em um terço, né? Só ficaram... Um terço da população do Paraguai foi embora. O Paraguai nunca mais... O Paraguai era uma das nações mais ricas da América do Sul. E até hoje não se recuperou, né? Mas, Marco, existe uma parte de abstração, né? Tem. Que se dá de que forma no roteiro? Olha, porque o roteiro tem um lado mais... que é bem da música mesmo, né? A música, quando você escuta, né? Você viaja, né? Então tem uma parte né? A música é boa, isso você dança, ou você viaja, você se mexe, né? De vez em quando com uma ajudinha numa parada química, né? Sim, sempre, né? Mas no Mangue Beach também rolava, claro. O Mangue Beach sempre rolou. Não era só ostra. Não era só ostra, não. Tinha umas ervas. Mas assim, toda a cena é embalada pela música, né? Isso faz uma diferença danada. Então, assim, tem uns momentos na peça em que a música toma conta, em que é muito sensorial o espetáculo, né? Mas tem uma história muito clara também, que é a história de um catador de caranguejo do século XIX do Rio de Janeiro, que é raptado pelo exército brasileiro, jogado na Guerra do Paraguai, e quando ele volta pro Rio de Janeiro não tem mais mangue, porque aterraram o mangue inteiro para passar as carruagens de Dom Pedro II e tal, porque o cheiro é muito ruim. Aí acaba o habitat dele, ele não pode mais pegar caranguejo daquele mangue, fica meio perdido na cidade, não reconhece mais a cidade toda mudou. E aí uma puta paraguaia que veio com o exército brasileiro e já tá aqui há algum tempo, vai mostrar a cidade para ele. Né? Ele vai reconhecer a cidade através dos relatos de uma puta paraguaia. Não tem melhor forma, né? Não tem melhor forma. Eu acho que é a recepção ideal para qualquer ser humano em qualquer lugar. Já diria o presidente, pode trazer que tá aqui. Que coisa ignorante, né? Mas enfim, no teatro isso faz sentido, porque na arte qualquer coisa faz. Isso é muito bom. Na realidade é que a gente tem que ponderar mais um pouco. Mas ó, daqui a pouco o Marco André Nunes vai falar mais com relação a essa peça que, extraordinariamente, de maneira privilegiada, São Luís recebe hoje e amanhã, né? Então você não pode perder daqui a pouco. Amanhã e depois. Amanhã e depois, perdão. Hoje não tem como. Hoje não tem como. Hoje não tem como. Então, depois de amanhã e também amanhã, aqui em São Luís do Maranhão, Caranguejo Overdrive. Daqui a pouco vamos falar mais sobre este assunto. Bem, eu tô recebendo aqui o Jefferson Carvalho. Jefferson, tudo bom, cara? Como é que você tá? Tô bem, e você? Pô, massa que você veio. Obrigadão pela presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui mostrando meu trabalho. É um prazer enorme estar aqui. Jefferson, eu não estou julgando por estereótipos, mas é uma parada alternativona. É uma parada alternativona, né? Sim, a gente tá fazendo um som que é mais voltado pro pop, mas esse som em específico é um reggaeton. Mas não tem nada mais pop hoje do que o reggaeton, né? Exatamente. Eu tô bem feliz porque
eu me encontrei dentro de uma sonoridade que é latina, uma sonoridade que já é familiar pra todo mundo, ainda mais aqui dentro do Maranhão, que as pessoas escutam muito o forró, o sertanejo. Eu digo que o reggaeton é um forró latino, sabe? E Você aí, acha? Eu acho que é porque assim, eu sou de Imperatriz, né, pra quem não sabe. É mesmo, Eu sou de Jefferson? Imperatriz. Nós, a Imperatriz tá Você é ouvindo de a gente. Imperatriz também? Sou de lá. Olha, um beijo pra Imperatriz, A Rádio inclusive. 105,1 tá ouvindo a gente lá. É isso. Então, eu sou de Imperatriz e lá o que mais prevalece é o forró, o sertanejo, o brega. E eu comecei nesse som, né? Nesse pop, uma coisa mais indie. E lá foi um pouco complicado pra pegar, mas hoje eu tô entrando numa roupagem ainda mais comercial. Tô bebendo muito mais da fonte regional. E tô gostando muito do que eu tô fazendo e tô aplicando nesse som, nessa nova sonoridade que eu tô aplicando aí em 2019. Gente, não é um forasteiro que tá falando. Eu também sou de Imperatriz, então não se ofenda com o que eu vou falar, porque eu sou daí também, ouvintes. Sim. Imperatriz é uma cidade que tem pouca identidade cultural, porque é uma cidade de passagem. Isso. Então é uma galera que tem muita... Dificilmente o imperatrizense mora em Imperatriz. Com certeza. É uma cidade de passagem, tem muito gaúcho, tem, enfim, muito paraense, muita gente de Tocantins. Então, Sim. acaba que a cidade... Não vou dizer cosmopolita, mas musicalmente não existe uma identidade como a gente tem aqui, os nossos ícones culturais. Isso, com certeza. Entendeu? Então lá a parada é mais diversa e eu acredito que você, pensando nisso, né, incorporou uma identidade. Com certeza. E assim, eu fiquei muito feliz por ter a ponte de poder vir pra cá, pra capital. Ainda mais porque desde o ano passado eu tenho vindo e voltado. E as pessoas aqui têm me abraçado muito. Elas têm procurado a arte, né, regional. Então eu tô meio que me mudando pra cá agora justamente por... Aqui o universo bicho grilo é mais... sabe? Eu senti a oportunidade de conseguir expressar e conseguir divulgar minha arte de uma forma melhor aqui. Então, mesmo que Imperatriz eu já tenho um público Imperatriz, eu preciso estar aqui para poder projetar melhor a minha arte, sabe? Saquei. Jefferson, traz violão, cara? Não trouxe. Ah, então vamos tocar a música sua que tá aqui. Por Uma favor. Noite. Wave é o formato ou é o nome da música? É só Uma Noite? É uma noite. Então, Uma Noite Wave podia ser, né, não? Mas enfim, Jefferson Carvalho aqui no programa De Repente, uma bela conversa. Mas bem, deixa eu conversar também com a queridíssima Ana Rafaela, que tá aqui. Ana, você tem uma história extraordinária, pelo menos de currículo, não é não? Então, boa noite. Obrigada por estar aqui. E aquele clichê, né? Sempre um prazer. Agradecendo o Um convite. prazer estar 11 da noite na rua, depois de trabalhar. É um prazer estar aqui com você na rádio. Estamos 11 aqui, horas. ó, com sorriso largo, não tem problema. Ainda bem que eu tô aqui já, eu tô por vocês. Mas, não, falando sério, deixa eu apresentar a Ana Rafaela. A Ana Rafaela, ela é modelo, certo? Sim. E não também julgando por estereótipo, mas dá pra perceber que você é uma modelo de longe, dá pra perceber, pelo Exato. porte, por tudo, pela elegância ao andar Obrigada. pela vida. Ela é engenheira agrônoma também, que aí eu, fico assim, você sabe cálculo Aí eu 2, 3? imaginei. Então, a gente tem que trabalhar, né? Porque a agronomia, ela envolve a engenharia. Pelo menos aqui no Maranhão, a gente trabalha a agronomia como engenharia agronômica. Mas você quis isso é porque deu ponto no Enem? Não, na verdade, a gente não faz por Enem, né? Que é paz, é canetão mesmo. Não é, mas é verdade. E a minha específica ainda entra biologia e química, que eu achava que eu gostava, mas quando a gente entra na graduação, a gente ganha aquele ranço, sabe? A gente não gosta, Mas engenharia mas agrônoma gosta sim. é até legal porque você lida com a parada técnica, né? Porque é a parte do fundo da UEMA, a fazendinha, não é? É, a gente, na verdade, o meu prédio é de frente, né, pra fazendinha, a gente tá bem ali, só que é uma extensão da nossa casa, porque todos os nossos trabalhos científicos são feitos no campo, a maioria, ou então nos laboratórios. E nosso laboratório, o mestrado, também vai na extensão da fazendinha, que é mais no final, chegando ali perto desse poema. Mas ali é naquela área rural ali mesmo, as agrárias se concentram ali. Mas sua unha não tem terra. Pelo menos eu não vi. Olha, não tá feita, mas sim, hoje eu não vou mostrar minha realidade ao meio-dia, porque eu tive que ajudar um amigo meu, inclusive, do mestrado. E aí ele me fez uma análise ao meio-dia pra analisar a fotossíntese, aquela coisa de clorofila, algumas coisinhas que tem que ser meio-dia. Então, foi complicado almoçar na RU e correr pra fazer análise naquele jeito, que não é do jeito que eu tô aqui, não é esse glamour não, mas é vida, né? Mas você entrou agora na Companhia Barrica. Entrei. E aí você faz muitas atividades artísticas. Então não enche o saco não da burocracia, daquela coisa assim que a gente faz mesmo por protocolo. Você não pensa dessa forma? Só uma pergunta.
Não levo. Eu acho que as coisas aconteceram na minha vida devagarzinho, né? Foram acontecendo e eu acho que até tardiamente, porque já fui abrir pra esse mundo um pouco mais velha, apesar do estereotipo. Já fui me ligar a partir dos 20, 19 anos. E as coisas foram acontecendo. E o Barrica veio de presente pra mim esse ano, já era uma vontade de acompanhar, já acompanhava a cultura. Tive a participação de outra influência. E aí esse ano depois que as coisas acalmaram na faculdade, eu abri as portas e eu falei, não, tem que abraçar. E graças a Deus a companhia tá me abraçando, é um aprendizado muito grande. Se veste de bicho ou não? Não, ainda não, porque o bicho terra ainda é uma outra etapa, né? Porque já entra pro lado do não é pro São João. Mas o Barrica também tem a indumentária, né? Sim, a companhia é tudo isso. E aí, como eu entrei agora na temporada junina, então eu tô acompanhando aquela parte da palha, que vem toda a parte dos bois, todos os sotaques que a gente trabalha aqui no Maranhão. E aí sim, a gente acompanha no carnaval, porque com certeza eu vou entrar no bicho, que quem não, né? Não se contagia com aquela animação toda do bicho. Então, sempre quis existir, sempre quis. Pô, então história interessante, uma personalidade, pelo menos, né, no que diz respeito a currículo e a... um pouquinho, né? Você não fez o teste vocacional. De 880. Você não fez no finalzinho do ensino médio teste vocacional assim, você era o quê? Você disse, eu quero não, mundo. é aquela momento. Deus, eu quero o mundo e adubos. Aí, o que tu queres? Aí eu falei, pesquisar. Aí deu, né, nessas áreas. Mas, gente, eu adoro a comunicação. Gente, mas eu tenho que fazer comunicação. E aí, por opção, fui para as agrárias, mas acaba que o mundo te dá portas, né? E aí, indecisa como sou, gosto de testar um pouquinho algumas coisas. Sabe, se você conviver com bicho, é melhor do que com o povo de comunicação. Então você escolheu a coisa certa. Os animais, os búfalos que você vê na UEMA são mais delicados do que a galera que você encontra no jornalismo. Os búfalos são amorzinhos, não parecem, não são como aqueles... Como a turma do jornalismo. Não posso. Bem melhor. Mas eu te garanto que minhas plantinhas são bem carinhosas. Eu tenho certeza. Tanto que você é. Esta delicadeza. Mas, Marco André, vamos nos reconectar. Falando ainda de mato, de vegetação e agora de mangue. Deixa eu te perguntar uma parada. E com relação a elenco, a formação e tal, como é que foi pensado? E como é que você participou do roteiro ou não? Você só dirige? Participei da criação do roteiro também. E aí, como é que foi esse processo criativo? Olha, foi um processo muito atípico, porque a gente fez esse espetáculo em 15 dias. Normalmente, teatro você demora mais tempo que isso, né? Demora 2 meses, às vezes 3 meses pra fazer um espetáculo. Mas esse a gente fez em 15 dias, porque tinha um evento que a gente ia participar. E aí juntamos o pessoal e apresentamos a ideia. Aí começamos a improvisar, cada um foi trazendo uma ideia. Eu fui juntando tudo, juntando as ideias de todo mundo. O Pedro, que escreve, dramaturgo, começou a escrever. Aí veio também o Chico Science, né? Porque o espetáculo tem a base dele é porque o Chico Science, na obra dele, ele se refere muito a um intelectual brasileiro, Josué de Castro. Foi o primeiro intelectual brasileiro que falou, né, que alertou o Brasil para a chaga da fome. Né, em alguns livros, e depois ele foi... Pô, percebeu uma coisa que ninguém via, né? E que ninguém via, porque todo mundo achava que a fome era uma coisa normal, né, algo normal do capitalismo. Uns têm, outros não têm. Uns passam fome, para alguns terem, outros têm que passar fome. Isso está voltando, né? As pessoas estão continuando voltaram a achar isso. Mas o Josué foi o primeiro cara que alertou o Brasil, e na época do golpe militar ele foi exilado e ficou lá e meio que desapareceu. E aí o Chico Science cantava nas músicas dele. Ele falava: "Ô Josué, nunca vi tanta desgraça, quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça." E no meio das canções ele falava Josué, gritava Josué no meio de uma canção, nos shows ele falava Josué. Ele trouxe Josué de volta, né? Então, assim, essa junção do pop, né? De um pop sofisticado, né? Que vai do maracatu com batida eletrônica, né? Do Chico Science, que foi um catador de caranguejo, Chico Science, né? Antes de tudo, ele era um catador de caranguejo do Capiberibe e do Beberibe. E aí, esse cara ter recuperado o Josué é incrível, né? E aí, assim, e o elenco todo se apropriou também dessas ideias. E aí ficamos juntos 2 semanas, direto, assim, o dia inteiro ensaiando. E aí fizemos esse espetáculo. E tinha algum pernambucano no meio? Só tinha não tinha nenhum pernambucano, cara. Só tinha um cara que era paulista, que morou anos da vida dele no Recife, nosso baterista. E foi ele que trouxe a sonoridade do Mangue Beat pra gente.
E outra coisa, vocês acham que o movimento é compreendido como deveria? Porque ele é cultuado, certo? Ele é posto na prateleira de maneira correta, de maneira importante, mas você acha que realmente quem consumiu entendeu o que Acho a que intenção? não. Acho que não, porque eu acho que o movimento não entendeu a importância do movimento Mangue Beat. Acho que o movimento Mangue Beat foi o movimento, sei lá, depois da Tropicália, né? Eu acho que foi o grande movimento de música do Brasil, assim. Acho que depois do Mangue Beat não teve nada igual. Mas foi muito mais curto, né? Foi bem. Não, a Tropicália foi curta também, é que ecoa até hoje, mas ela durou 3 anos. Não, mas eu tô falando que a galera que fazia a Tropicália continuou vivendo. Sim. O que no Mangue Beat não foi possível pela Foi verdade. tragédia, pela fatalidade, Verdade. né? A fatalidade da morte do Chico, né, no acidente de carro. E os outros também não seguiram com tanta força, né, depois da morte do Chico, né? Nação Zumbi continua, faz shows incríveis, a gente vê, mas os outros grupos também não seguiram tanto, né, quanto Chico e Nação Zumbi. E outra coisa, na peça, no Caranguejo Overdrive, existe um posicionamento crítico com relação mais a quê? A vida que a gente leva, cara, ao Brasil, a vida que a gente leva, sabe, ao desmando do poder público, a insensibilidade do poder público, a insensibilidade social que a gente vive. O espetáculo é sobre isso, na verdade. A gente tá se utilizando de Chico Sainz, está se utilizando de Josué de Carlos, mas o que a gente está falando é disso. Saquei. Então, mas fora essa questão social, para o entretenimento mesmo, a questão do lúdico, fica onde? Isso, fica na história, fica na música, porque assim, a gente trata de questões sociais, mas a peça é engraçada, a peça tem um momento em que a Puta Paraguai conta a história do Brasil. Aí você ouve a história do Brasil sendo contada por uma Puta Paraguai, do golpe militar até hoje, e isso vai mudando sempre. A gente hoje já tem Bolsonaro, a gente fala do Bolsonaro, já tem esse cara aí. Que é pra uma puta muito fácil. O vocabulário é igual, do Bolsonaro não muda em nada, acho que dá pra se traduzem mutuamente. E tem quanto tempo a peça? A peça tem 1h10, 1h15. Pô, então massa, então todo mundo depois de amanhã, amanhã, assistindo lá no Teatro Arthur Azevedo, mas Marco, fica aí que a gente vai conversar mais. Jefferson, a gente falou das referências da peça, eu quero saber das suas, você já falou das paradas, mas, tipo assim, o que te comove, o que você escuta, e você gosta do reggaeton comercial que toca hoje? Eu gosto do reggaeton comercial porque ele consegue me levar pra outros lugares. Eu tô bebendo desde fontes do R&B, do soul, do trap, do rap, do hip hop e dessas todas as outras vertentes latinas que tem, mas hoje eu costumo correr atrás mesmo de pessoas que estão perto de mim, sabe? Hoje eu tô bebendo muito da fonte maranhense, tem muitos artistas incríveis fazendo muitas coisas lindas, e são dessas pessoas que panelinha, você tá defendendo a panelinha. Mas a panelinha tá muito grande, sabe? Já tem desde o ano passado pra cá, a gente tem se acolhido muito, eu tenho visto muita gente se apoiando, gente grande, sabe, olhando pra gente, sabe? Isso é muito bom. Quem, por exemplo? M. Paixão, tem Vina Delmar. Gente muito boa. Pessoas incríveis, sabe? E então, é muito legal. Eles são pessoas que deixaram de fazer coisas pra me apoiar, falaram pra ir assistir meus shows, entende? Então, assim, essa semana vai ser uma semana muito linda pra mim, porque eu tô tendo, uma pessoa que sou de Imperatriz, tô tendo a oportunidade de lançar um clipe aqui com uma exibição no Cine Praia Grande, com uma festa logo em seguida, e isso pra mim é muito gratificante, sabe? Por ver pessoas me apoiando e pessoas me abraçando. Você já gravou quantas músicas? Então, ano passado eu lancei um EP com 6 faixas e depois desse EP eu lancei um remix do EP, que foi uma música com M. Paixão. E esse ano eu tô lançando essa primeira música, que se chama Uma Noite, que ela é a primeira música de um álbum que eu vou lançar nesse segundo semestre. Pô, que massa, então, mas já tá em plataforma digital? Já tá em todas as plataformas e o clipe vai sair agora na quinta-feira. Agora, Jefferson, seu nome é meio burocrático, né? É complicado. Vamos falar. Jefferson Carvalho, é uma coisa bem advogado, é isso. Assim, concurseiro. Eu até tentei procurar um outro nome que ficasse mais prático, mas assim, eu enxergo o meu nome dentro da minha arte e em todas as vertentes que eu faço, porque além de cantor, também sou fotógrafo, eu dirijo os meus clipes, eu faço isso tudo, então assim, eu acho importante ter o meu nome à frente disso, mesmo que seja desse tamanhão, sabe? Eu acho que
ele é único, não tem muita gente com esse nome parecido assim. Até sabe? que alguém te convença. Até que alguém. É isso. Pois é. Aí você vai ter um registro que você falou no rádio um nome que talvez mudará. Mas enfim. Não, mas não vai mudar, não. Vai ficar. Não sei. O nome é seu, né? Isso aí. E agora deixa eu te incluir aqui, Ana, deixa eu te perguntar uma parada, talvez não seja muito específico, mas me dá curiosidade. O que você acha da legislação ambiental dessas paradas aqui no Brasil? Você como... Você não precisa ser uma militante, mas se você lida com a natureza especificamente, eu acho que esse é o assunto que te toca. Porque não existe o cumprimento, mas você acha que tá tudo certinho com relação a isso? Exatamente como você fala. Me toca não por ser militante, de fato eu não levanto muito essas bandeiras. Até então não trabalho muito nessa área, mas toca como pessoa mesmo, independente da minha área. Toca porque você vê que não funciona, ou quando funciona, não funciona para todos, né? E é complicado quando não atinge todo mundo assim. Mas a questão que a gente trabalha mesmo é bom senso, tudo na vida. Tem coisas que a gente não consegue levar ao pé da letra porque são realidades diferentes. Não tem como eu fazer um trabalho para todo mundo. A minha realidade do Nordeste é totalmente diferente do Norte e do Sul. Mas trabalhar com bom senso, trabalhar com pessoas, trabalhar com o que isso vai atingir, principalmente o nosso futuro, né? A gente que trabalha, o que mais me dói, não só na legislação ambiental, que precisa fazer, né, algumas mudanças, mas o lado um pouco mais de produção da minha área, de falta de tecnologia para as pessoas, falta de extensão rural, isso mais me comove, porque é o que eu mais trabalho, sabe? Isso me dói mesmo. Extensão rural, principalmente aqui em regiões do Maranhão, que a gente acompanha mesmo, cidades bem pobres, e você não ter apoio político, olhando para aquelas famílias bem carentes, que não tem o que produzir, não ter condições de produzir. A verdade é essa, não ter condições. Então, falta de extensão rural é o que mais me dói aqui. Mas a engenharia agrônoma, de certa forma, trabalha para o agrobusiness, para o opressor. Sim, a gente trabalha com o agronegócio, né? E a gente tem esse lado, mas assim, são vertentes que você olha, que eu falei, tudo a gente tem que trabalhar com bom senso. Quando eu falo agroecologia, a gente não está sendo rude quando a gente fala agroecologia. A gente fala de mundo, a gente fala de futuro, a gente fala de produção, de conscientização, de não desperdício, né? Então, e quando a gente fala em agroecologia, a gente não fala no pequeno produtor. A gente fala também em algo grande. E a gente fala de produção em escala. Porque as pessoas pensam muito pequeno, agroecológico. Não é só isso. Agora sim, e quando a gente fala agronegócio, é necessário, a gente ainda trabalha com o agronegócio, ele move muita coisa, ele mexe em outras cadeias. Na verdade, é a única parte econômica do Brasil que importa pro mundo, né? Produção de alimentos não tem pra onde correr, né? O dinheiro envolve ali, mas a gente trabalha mesmo, como eu falei, é no pensar no futuro. Que as pessoas hoje, as empresas quando falam de agronegócio, elas pensam no ganhar hoje, né? Então, um pouco... que se diz a palavra soja e toca fogo, mata o bichinho, mata a galera, desapropria. Soja é consumo, soja é dinheiro, não é só. A gente trabalha com soja, envolve outras cadeias, né? A gente não fala só. Há pessoas que estão produzindo soja de uma forma boa, não é só quando falar de produção de soja. Mas ainda tem, eu vou falar aqui no Maranhão, né? Ainda tem aquela galera que tá roubando o nosso. Tipo, é o eucalipto que rouba todo nutriente. Mas se você parar, é uma planta, tem seus benefícios, a gente não pode pensar só... Tu tá do lado de quem, Ana Rafaela? Como eu lhe falo, eu prefiro trabalhar com... Tu tá do lado de quem? Me fala. Eu não posso me comprometer, porque... Bancada da bala ou você é bancada, é o quê? Olha, eu prefiro não me envolver na bala. Fala aí. Essa é a verdade. Prefiro não me envolver no lado político. Eu prefiro não me... Não, eu só quero saber se você quer plantar ou derrubar. Eu prefiro plantar. E consciente, né? Produção, eu prefiro nessa linha. Derrubar, não. Há como plantar sem precisar derrubar. Não sei, enfim, não sei. Nunca peguei numa enxada pra saber como é que é a história. São uns calinhos à mão, mas não mata ninguém, não. Mas, Ana, você quer seguir nessa área mesmo? É a minha área. É um fato de eu ter parado um pouco na minha carreira, isso atrapalha um pouco pra mim. A carreira publicitária, digamos, modelo, é uma rotatividade muito grande, eu tenho que estar muito disponível. É um padrão que eu preciso estar, né? E é complicado. Então, nesses anos que eu me formei, que eu tô formando carreira, que tô esperando meu concurso,
São coisas que a gente fala, não, agora eu vou focar. Não que eu não gosto, eu trabalho na área de moda de publicidade porque eu gosto, mas a profissão que eu escolhi mesmo ao longo dos meus 5 anos eu tive a certeza que era isso que eu queria na minha vida. E, lógico, a agronomia envolve muita coisa, então eu tenho muitos leques, como sabes, que não tem como enjoar, é muita coisa envolvida. Mas é isso que eu quero que as pessoas, os meus professores não me olhem mais como, que aluna, minha aluna preferida, minha aluna modelo, não. Eu quero que me olhem mesmo como a engenheira agrônoma, aquela que vai pro campo, aquela que dá aula, aquela que acompanha muita coisa, não dá pra ser só a Rafaela modelo que ia pra aula bonitinha, não é assim, né? Quero que me veja também no campo, na minha área. A gente deve estar com esse cara louco de macacão, aí vê você, lógico que ia, né, mudar a percepção, sou ali, né? Sou aquela que anda de bota, sou aquela que bota a mão na enxada. Qual o tamanho da bota? 37. De princesinha, meu pé de modelo, né? 37. Mas... Você quer ser tratada igual, mas existem pontos, pelo menos, que você vai ter que se acostumar ao longo do tempo. É complicado porque são poucas mulheres que estamos conquistando o território e a gente ainda trabalha muito com homem. Envolve algum respeito ali que é bem complicado. Usa a bota pra chutar esses caras. Homem não serve pra nada. A gente chuta, a gente mostra que chuta. A gente é melhor em alguns momentos que eles, ou tão boa quanto eles. Mete a pá na cara, mulher. A gente... Gadanho, pega o gadanho assim, é de briga mesmo, a gente vai em cima, mas com classe, né? A gente não pode perder aquele jeitinho. Você é engenheira, você tá acima dos peão, então você pode mandar mas com olha, diploma. Tem muito peão aí dando aula pra engenheiro em todas as áreas, engenheiro de forma geral, né? Então a gente precisa, às vezes, baixar a guarda e conversar um pouquinho com eles, mas lembrando que nós que somos engenheiros, né? Muito bem, não vai ser o seu caso, viu? Marco André, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à sua subsistência, porque tipo assim, eu ouvi da Thier uma vez, até de uma forma um pouco grosseira, ela falou, Danilo, desse jeito, quando você fala que minha música é alternativa, porque você fala que é música pra não ganhar dinheiro. Foi dessa forma que ela falou. E sendo teatro uma arte alternativa, eu quero saber como é que você teve essa subsistência disso. Porque acredito que seu espetáculo tem a maior qualidade de elenco, né, de banda e tal. E se é rentável, se como modelo de negócio existe, se é uma ousadia, como é que você tem visto, como é que você tem segurado essa onda aí da sua companhia? Não existe. Teatro a gente faz porque a gente precisa. Precisa não financeiramente. A gente precisa, a nossa alma precisa fazer isso. Mas assim, porque tem muita vocação, por isso que você faz. Mas não existe indústria de teatro no Brasil. E o pouco que existe, que tá ligado aos grandes musicais, que tá deixando de existir agora, porque com essa redução da Lei Rouanet vai deixar de existir também essa indústria. Então, assim, não tem, assim, eu vivo disso, consigo viver disso, mas são muito poucos os que vivem disso, assim. Eu me sinto muito privilegiado nesse sentido, porque eu também dou aula de teatro, eu faço oficinas, enfim, eu tenho, mas eu vivo da minha profissão, assim. Mas porque o que tem de amigos, pessoas próximas, que ou tem que ter outra profissão junto, ou que muitos que param de fazer arte para fazer outra coisa, porque tem uma falta, né? Agora, né, a educação também está correndo risco, mas a cultura sempre correu risco, né? E a cultura e a arte, né? Cultura barra arte, que não é exatamente a cultura do entretenimento, mas é outra coisa, ela sempre correu risco, né? Ela está correndo risco desde sempre. Volta e meia você tem governos que incentivam, que veem a arte como alguma coisa importante, que a cultura como, né, fundamental para a formação do indivíduo, para a formação da sociedade, e outras, como essa atual, não entende nada disso. Entendeu? Você vê, se está tirando, né, 30% das universidades, vai pensar em cultura? Claro que não vai pensar. Mas você podia ir pro teatro de igreja, que é faturar. Se eu fizesse teatro de igreja, cara, ou fosse fazer lá na Record umas negócios... Era mais fácil, né? Aí era mais fácil, cara. Tira o Chico Sainz e põe Cristo. Bota Cristo, bota, algum São. São não, que a galera não gosta. Nem da Umbanda, nem do Capão. Do Papa, não. Mas outra coisa, uma curiosidade pra você que tá no circuito do teatro mais movimentado e que tá nessa parte, a formação de atores é incontestável que existe, é até numa escala acima do que é necessário pro mercado. Mas com relação a roteiristas,
e a teatrólogos. Existe, porque não tem medalhão mais, não tem grande nome, não tem mais o Milon Fernandes, não tem o Nelson Rodrigues e tal. O Brasil não renovou. Mas foi por quê? Porque, sei lá, não tiveram condição suficiente para desenvolver a literatura, enfim, específica, nesse caso do teatro e tal. Por que não rolou? Eu acho que tem uma geração, acho que você tem uma geração do Nelson Rodrigues, você pode pegar, que é mais antiga, né? Aí você tem uma mais do Vianinha, Plínio Marcos, o próprio Milor, que é mais ou menos também dessa geração. E aí depois você tem um vazio aí, né? Mas agora, no Rio, em São Paulo, tem dramaturgos novos muito interessantes, cara. Que eu espero que eles tenham condições de mostrar o seu trabalho, assim. Porque tem gente escrevendo coisas muito legais, cara. O cara que escreve, que meu parceiro na companhia, o Pedro Kozovski, que é um autor incrível, e tem outros tantos, Jobilá, que é um autor incrível. Do Rio tem a Júlia Spadatini também, que eu já encenei, que é muito bacana. Tem a Renata Mislar, tem vários autores que assim, da cena. O difícil é isso ganhar o Brasil, sabe? Difícil é. Porque essa peça consegue andar, a gente já teve no Brasil inteiro e outros países, assim. Essa peça consegue andar, mas é raro as peças conseguirem andar, porque agora a gente está aqui pela Petrobras, que talvez esse seja o último edital da Petrobras. Né? Porque esse edital é de outro governo, não é do atual, entendeu? Então, assim, pode ser o último, assim. Então, assim, quando você consegue fazer com que as peças circulem, aí as pessoas acabam com você vai lá amanhã, você vai ver o texto desse cara, vai ficar pensando nesse cara. Enfim, quando as peças, eu tive a oportunidade já, sei lá, com 2 ou 3 peças, de rodar o Brasil, é incrível, cara. É a maldição do caranguejo, você escolheu o bicho errado. Pois é. Mas esse anda, cara. Esse vai de lado, mas ele anda. Esse caranguejo anda bastante. Você deu uma boa ideia, viu? O teatro de igreja é uma boa sacada. Cara, teatro de igreja, eu tô pensando nisso, fazer uns musicais religiosos. Cara, acho que dá. Dá pra fazer um enredo com a Damares aí. Fácil. Tranquilo. Frozen. Não é? Na goiabeira? Marco André Nunes, vamos reforçar então o convite. Atenção, amanhã e depois de amanhã tem a peça Caranguejo Overdrive, um privilégio, uma qualidade textual absurda e também musical, enfim, uma experiência completa pra você, com patrocínio da Petrobras. Então vamos reforçar o convite, a direção do Marco André Nunes, que tá aqui com a gente. Então, 4 e 5 de junho. Às 8 da noite. Isso. Aqui? É isso aí. Vai ser nesse horário mesmo? É às 8 da noite. Não, na verdade é 5 e 6 de junho, às 8 da noite, no Teatro Arthur Azevedo. Pô, que maravilha então. E como é que faz pra enfim, comprar ingresso, tá, pra ter acesso? É chegar lá e comprar. Eu acho que muitos já foram vendidos hoje, mas eu acho que ainda deve ter, acho que alguma coisa ainda deve ter, mas muitos já foi. Então, amanhã e depois, Caranguejo Overdrive. Marco, muito obrigado, parabéns aí por segurar, enfim, esse trabalho incrível, e eu espero de verdade que vocês voltem aí com outros espetáculos de uma maneira subsistente. Eu que te agradeço, querido. E o Erivelto também, que tá participando aí desse processo, né? Sim, o Erivelto é um cara incrível, cara. O Erivelto já encontro com ele pelo Brasil aí, em vários festivais, em várias coisas. Vi no Rio ele com o trabalho do Marcelo Evelim, Batucada, incrível. Ele é um cara daqui da cidade, um artista muito bacana. Um agitador cultural também, muito bacana. Eu sei que essa pergunta nada a ver pra você, mas como entendedor de teatro não é muito fácil, o Analista de Bajé ainda tá em cartaz? Cara, eu acho que não tá mais, não. Essa peça é horrorosa. Porra, mas ficou uns 30 anos, cara.